Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. E uma das coisas principais que eu pergunto essa noite aqui, que é o principal, quem aqui é filho? Tudo bem, então vou ter que falar para todo mundo. Todos nós somos filhos. E é sobre isso que essa noite eu vou compartilhar um pouco com vocês, sobre, em vista no relacionamento pais e filhos. Nós que somos pais, nós temos toda a vida nossos afazeres, as nossas correria, mas muito nós não paramos e olhamos para o lado e observamos nossos filhos. E hoje a gente vai falar um pouco disso, compartilhar um pouco disso. Eu inicio fazendo uma leitura com vocês em Provérbios, capítulo 17, versículo 25, fala assim: o filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem deu a luz. Eu pensei em colocar uma foto bacana aí, procurei na internet, mas eu achei a foto mais legal, né? Que é a minha família. E quando nós vemos uma foto assim, todo mundo bacana, dando um sorriso, vocês não imaginam qual foi a complexidade para segurar dois. Para sair aquela foto ali que já tinha um querendo correr, outro querendo sair fora, e de repente ali são apenas uma criança e um nenenzinho. Parece fácil, mas o negócio é difícil. Já Deus de pequeno já é difícil. Imagine quando toma o meu tamanho de 38 anos, ou você que está aí sentado no banco, que é um filho. E eu pensando, eu gosto muito de ouvir algumas músicas que relatam um pouco da história. E eu liguei para o Iron essa semana, já liguei quase no fim de semana, né, Iron? As coisas bateu, né? E eu queria ouvir uma música que fala de um filho que cuidou do pai. Mas ele não era um filho comum, ele era um filho adotivo. Eu queria que o Iron contasse essa história para nós. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e para alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. E o sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importante, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente.
Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, em me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: Pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa e meu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou. Difícil cantar sem se emocionar. Graças a Deus. Que história bonita, né? História que muitas vezes nós desapercebemos, mas acontece uma história e nós começamos a muitas vezes se identificar na história e ver oportunidades que Deus nos dá. Me dá a oportunidade de realmente sermos filhos que realmente honram seus pais, filhos que amam os seus pais. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe já há alguns anos, e quando vejo hoje, pensando já convertido, a oportunidade que eu tinha de realmente estar com meu pai, de participar das alegrias do meu pai. Graças a Deus participei de algumas, mas muitas eu não participei. E hoje a oportunidade que eu tenho de falar com vocês, filhos, é que participem das alegrias dos seus pais. Que participem realmente das alegrias de viver uma vida em família. Algo que é na contramão que o mundo hoje tem oferecido, que é o distanciar. Eu gostaria de ler um texto com vocês em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com a maldição. E hoje nós vamos falar sobre pais e filhos, algo que muitas vezes está tão próximo de nós e tão distante. Algo que, de repente, a gente não consegue enxergar a graça que nós temos de estar com os nossos pais. Ou a graça de Deus que nós temos de ter um pai que cuida de nós em todo tempo e sempre. Essa relação também é uma relação presente na vida do cristão. É uma relação presente na vida de cada um de nós em saber que nós temos um pai que cuida de nós. Um pai que está constantemente conosco. E eu pensei um pouco aí como é que vai o seu relacionamento com o seu pai. Eu pensei em eu coloquei uma foto de um tanque, né? O tanque do filho para com o pai. Às vezes está assim, o pai está lá e o tanque do pai está na onde? No vermelho, né? O filho está ali, tanque para o pai, mas o tanque está no vermelho. E de repente não tem sido colocado algo na vida, né, deste filho, para que haja realmente diferença, algo da vida desse pai, para que haja realmente alegrias, para que haja, Senhor, contentamento. Mas muitas vezes o que nós colocamos de filho para o pai são tristezas, são realmente uma separação, é algo que nós não convertemos o nosso coração
aos nossos pais. Nós não pensamos muito nesse fator. Você deu um abraço gostoso hoje no seu pai? Você deu um beijão nele e falou, pai, eu te amo? Olhou para o céu e agradeceu, fala, pai, muito obrigado pela minha vida. Fez isso hoje, teve essa alegria. Nós perdemos esses sabores. Nós perdemos de encher o tanque ali que está no vermelho, né, que está lá embaixo, e nós deixamos de estar perto dos nossos pais, estar realmente falando do amor que nós temos pelo nosso pai. E isso engloba o nosso pai criador, né? Nós somos filhos, lembra da premissa, que todos nós somos filhos. E o fato é que há uma outra diferença também. Como está o tanque do pai para o filho? Às vezes o pai está aí tendo que implorar para o filho fazer alguma coisa. Está tendo que, está ali porque não está havendo o quê? Algo construído durante as coisas, não está sendo algo feito. E de repente ali o pai começa a ter que implorar para o filho porque há uma inversão aí, começam as coisas contrárias. E não há realmente essa identificação e essa conversão entre pais e filhos. Como é difícil nós falarmos sobre realmente pais e filhos. Falar sobre relacionamento. A primeira foto que eu mostrei do André e da Valentina, de vez em quando já tem umas crises em casa. Né? Valentina quer rasgar algo do André, o André não quer, começa a briga e chorar ali, e há uma crise. E a gente tem que chegar ali com muito amor, com muito carinho, não pender para nenhum lado ou para o outro, mas ver o que aconteceu antes de falar, antes de realmente de tratar e de falar o assunto. Mas o certo é que nós temos que fazer isso. Nós temos que se dispor realmente a ter essa relação, ter esse afeto entre pais, entre filhos, porque o fato é que nós temos perdido esse contato. Eu sigo a Bíblia que fala da varinha, né? Que nós temos que corrigir nossos filhos com a varinha. Mas eu vejo que o André, às vezes, eu estou tendo que mudar a tática e tem que mudar no abraço, no carinho, porque às vezes a gente deixa realmente de ter a relação, deixa de ouvir, deixa realmente de estar presente com o filho, e muitas vezes nós se distanciamos dos filhos. E como nós estamos vivendo hoje, como pais, como nós estamos vivendo? Os pais estão muito ocupados. E o que isso gera? A distância do filho, né? Os pais hoje estão ocupados com seus afazeres, e estão se distanciando dos seus filhos. Todos nós temos várias coisas e várias oportunidades a cada dia, a cada momento. Mas o fato é que a nossa relação, muitas vezes em casa, nós deixamos de vivenciá-la pelo fato de que toda a sociedade tem imprimido valores. Toda a sociedade tem imposto a cada um de nós coisas que nós devemos fazer dia a dia. O celular, aí, o último era o S3, S4? Qual que é o último? 4? Já está vindo 5 por aí? Então a gente vê que as coisas todo dia se imprimem numa velocidade muito grande e a gente sempre vai ficando para trás, né? Sempre a gente vai se distanciando das coisas, sempre a gente começa a correr atrás de coisas que muitas vezes nos distanciam da nossa família. Como nós estamos vivendo essa nova vida, ou seja, pais ocupados e filhos distantes. Nós estamos distantes e cheios de ocupações. Cheio. Se você for ver sua agenda, você vê que a sua ocupação é muito grande. Mas o fato é que nós estamos ficando distantes dos nossos filhos. Compramos presentes hoje. O ano passado o André pediu um tablet, né? Um tablet. E eu pensei assim, dou o tablet para ele, acabou o André, né? Mas não aconteceu isso não. Ele foi mais esperto, está lá, meia horinha no tablet, já não está funcionando mais, já está pedindo outra coisa já. Então eu vejo assim, mas nós na área de entretenimento, nós fazemos o quê? Começamos a dar as coisas para os nossos filhos
para que eles realmente se distanciem do que é algo que é nosso papel de cuidar, de sentar e de conversar. É bem mais fácil ligar a televisão, né? É bem mais fácil pôr lá nos desenhos que estão passando, as TV aí da vida, as Nickelodeon, tantas outras televisões que tem algumas programações, que nós deixamos de fazer o fato principal, que é falar de Deus e falar da relação com família. Cá para nós, como está difícil realmente essa oportunidade de falar entre família, de sentar entre família. Eu tenho 2 ali, né? E como é difícil a gente sentar um pouco ali, parar e ficar entre família. É um que corre por baixo da mesa, é um que sai para um lado, é um que sai pelo outro, e já vem as preocupações, as coisas vão acontecendo, as crianças vão crescendo, né? E nós vemos que os valores, e nós começamos a ver que nós estamos cada vez mais ocupados. Você sabe o que seu filho gosta? Você sabe aí, identifica com o seu filho que ele tem grande alegria em conhecer? Ô filho, você sabe qual que é a grande alegria de seu pai? O que ele gosta? O que você pode fazer? O fato é que muitas vezes nós não paramos na nossa vida, não olhamos realmente as oportunidades que nós temos hoje. As oportunidades que Deus nos dá e entendermos que nós estamos ocupados e os nossos filhos estão cada vez mais distantes, cada vez mais longe, cada vez mais barreiras, para que até mesmo estejam no meio de nós, participando no culto, louvando, brincando, correndo. Então nós temos que realmente fazermos algo que é diferente disso. Nós temos que lutar dentro da nossa igreja, já um exemplo, em acolher os nossos filhos, em acolher os filhos dos nossos amigos que estão aí. Não só os nossos, mas principalmente os que vêm de fora, os filhos deles que precisam de carinho, que precisam de amor, e precisa realmente mostrar que nós estamos não ocupados com todas as coisas da igreja, mas nós estamos preocupados em cuidar dos filhos de vocês, do meu filho e dos filhos daqueles que estão junto conosco. Como é bom ter essa preocupação. O Silas falava quando ele dava aula no seminário, um fato, e ele falava, você quer agradar bem o pai, até o pastor Danilo também, a gente já conversou, ele falava isso, você quer agradar bem o pai, agrada o filho. Né? Porque se você maltrata o filho, provavelmente você vai ter um distanciar do pai. Tudo isso para nós entendermos que são os pais que dão valores dos filhos. Né? São os pais que dão mais... Como que a gente vai fazer? Como que a gente pode mudar isso? São pais que dão mais valores aos filhos do que às coisas materiais. O fato é que nós temos que dar valores aos filhos, ao nosso patrimônio, que é a nossa família. Muitas vezes nós damos valor às coisas materiais. Né? Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo outro. Mas o fato é que nós precisamos cuidar uns dos outros. O fato é que nós precisamos valorizar mais as pessoas. Está havendo uma inversão de valores. Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. Ou seja, nós valorizamos mais as coisas que Deus tem nos dado, aquilo que nós temos, do que o próprio Deus. Nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. E isso tem invertido todo o valor, todo o sentimento que nós vemos os nossos filhos crescendo e vendo também os nossos anseios, vendo o que nós temos buscado e o que nós temos feito. Eu sempre falo para o André, lá no Olímpico, quando ele joga um papelzinho no chão, vai lá e pega, faz isso, faz aquilo, ele vai lá e pega, independente se eu vejo, eu falo. Aí hoje eu caí na besteira e joguei um papel. Ele falou, pai, pega o papel. Então eu vejo assim, são valores que a gente ensina e que eles aprendem de uma forma, vão dissimulando, vão passando e mostrando.
Se isso não tem acontecido nos nossos valores, se isso não tem acontecido realmente nesse diferenciar, nós temos sentido algumas dificuldades. Por quê? Nós não temos vivenciado, pedir para o Cid estar colocando os pontos aí, nós não temos vivenciado realmente essa vida diferente. Nós não temos vivenciado realmente aquilo que Deus tem mostrado para cada um de nós. Nós temos tido o quê? Dificuldades. Por quê? Os valores são invertidos, as coisas que nós vivemos são invertidas. E isso tem nos causado grande dificuldade. Quando nós pensamos nos nossos pais, quando nós pensamos em nossos valores, nós esquecemos muitas vezes de Deus, Pai Criador. Nós esquecemos muitas vezes que Deus tem sido esse Pai que cuida de nós, que nos ama e que quer de cada um de nós, como filhos e filhas, que nós também demos alegrias. Quando o meu irmão Iron cantou essa música aqui, falando de alegria de um pai em cuidar de filhos, a alegria do pai em cuidar de forma todo mundo igual, porque ele trabalhava para que todos tivessem a oportunidade, ele não excluiu nenhum. Ele foi com todos e ensinou todos. E todos tiveram a oportunidade. 6 foram os que se sobressaíram. Mas um teve dificuldade. Um realmente teve luta, mas não deixou de ser honesto e não deixou de estar perto do Pai. Nós não temos motivos para falar que nós estamos longe dos nossos pais ou estamos fazendo algo contrário por causa das nossas lutas, por causa das nossas dificuldades. Mas nós temos que ter alegria em podermos lutar, em podermos trabalhar, fazer a nossa vida, mas compartilhando dessas alegrias com aquele que está próximo de você, que é o seu pai. Na Bíblia, fala de algumas situações de filhos, fala de algumas situações de pais. O interessante é que na Bíblia mostra uma relação muito complicada e difícil, aos meus olhos, quando fala dos pais que sobressaíram, a maioria na Bíblia, mas a duro pesar e a luta com os filhos, porque se distanciaram dos pais. Os pais se distanciaram dos filhos e isso começou a gerar consequências. Eu peguei alguns desses exemplos, que foi lá na criação, onde Adão e Eva tiveram Caim, e nós vemos a consequência e o primeiro homicídio ali sobre a terra. Vi também Esaú, que enganou o seu próprio irmão para querer realmente tomar aquilo que era parte dele. Vejo também os filhos de Eli, um homem que era sacerdote, que pregava, que falava sobre Israel, julgava todo aquele tempo, mas não cuidou de sua casa, não fez sobre si, sobre a sua família, o cuidado que ele deveria ter. E nós vemos por isso que seus filhos se inclinaram, à avareza, se inclinaram realmente, não se importavam com Deus. Vemos os filhos de Samuel, que era um profeta, que falava sobre Israel, que também teve os filhos que aceitaram suborno, aceitaram realmente algo contrário à vontade de Deus. Nós vemos a vida de Davi. Davi era um homem segundo ao coração de Deus, um homem que realmente conhecia Deus, mas que também se distanciou dos filhos. Seu filho Absalão, ele pegou e se afastou de seu pai, e nós vemos a consequência que foi um homem que lutou contra a sua própria casa, contra o seu próprio pai. E o último foi o filho pródigo. Um filho que Jesus deu exemplo, que estava saindo de casa, que estava se distanciando, queria a sua herança, queria ir embora, mas nós vemos que tudo isso mostra de alguns pais que se distanciou dos seus filhos. Pais que eram homens que conheciam a palavra de Deus, pais que vivenciavam essa relação com Deus, mas nos falta, de repente, a relação com nossos filhos. Realmente a oportunidade de estar junto com eles, de motivá-los a estar na casa de Deus, a chamá-los a realmente não
não fugir das oportunidades, mas sim ser os primeiros a que estão à frente, a que estão convidando. E também temos bons exemplos de bons pais. Nós vemos que Samuel, né, aí vamos falar dos filhos agora, Samuel era um menino que crescia junto com Deus, crescia diante de Deus, porque o seu pai colocou, a sua mãe colocou ali, seus pais colocaram ele para estar na casa de Deus. Nós vemos que Joás era um homem reto, um homem que temia ao Senhor, um homem que também buscava a Deus. E o último é Daniel. Daniel não se contaminou com as coisas que o mundo lhe dava, mas ele fez o quê? Algo que ele tinha aprendido em sua família, algo que ele tinha vivenciado, que era realmente se separar, estar puro diante de Deus, porque ele tinha conhecido um caminho sobremodo elevado, que tinha sido ensinado à nação de Israel, que apenas um único Deus, que era o Deus que eles serviam, o Deus que eles vivenciavam. São os pais que ensinam o caminho para os filhos. São os pais que mostram como deve andar cada um. Nós deixamos realmente de tomar a nossa consciência, a nossa sabedoria, em realmente vivenciar isso, vivenciar essa relação, de dar exemplos, mas de ser aqueles que falam com seus filhos, que são os pais que ensinam o caminho que os filhos devem andar. São os pais. Essa é a incumbência de cada pai. Quando você pensa em ser pai, quando você tem esse anseio no seu coração, saiba da sua missão, que a missão é ensinar o caminho aos filhos. Sentar, falar e ensinar os caminhos aos filhos. Tem um provérbio chinês que fala assim, o mel, uma gota de mel pega mais mosca do que um barril de fel. Ou seja, uma gotinha de mel, ela consegue chamar mais mosca do que todo um barril de fel, porque é algo doce, é algo que chama a atenção, é algo que ali as moscas vêm. Mas o fel não é muito a cara dela, ela quer se distanciar, quer estar longe, e nós deixamos de observar que as coisas são assim. Nós queremos mudar várias formas, queremos mudar o nosso contexto, e nós estamos perdendo a essência. O papel do pai, o papel do homem. Eu não vi, mas foi a maior repercussão, posso falar, do último capítulo da novela. Espero que ninguém tenha visto, mas vou falar para vocês o que aconteceu. O que eu fiquei sabendo no meu serviço lá, que 2 homens se beijaram. E muitos foram a favor de toda a situação, de tudo o que aconteceu. Então nós vemos que há uma inversão dos valores. Há uma inversão realmente daquilo que não foi ensinado a toda uma sociedade. O caminho que um filho deve andar. E isso, hoje, não é tarde para nós fazermos, ou para aprendermos de Deus. Mas o fato é que os pais não ensinam o caminho que seus filhos devem andar. Não têm realmente se disposto a entender que o papel nosso é essa relação. Que o papel nosso é de ensinar. Que o papel nosso maior é de aprender. Para que realmente nós não vejamos essas crises nos nossos lares. Creio que a oração de cada irmão, de cada irmã com seus filhos. Porque nós sabemos como é difícil hoje a criação de filhos. Como é difícil o fato da gente sentar, reconhecer e conhecer nossos filhos. Identificar nossos filhos. Identificar que realmente a nossa luta hoje, ela tem que ser uma luta urgente. Ela tem que realmente, nós temos que encher o nosso tanque, principalmente da palavra de Deus, mas nós temos que granjear os nossos filhos. Hoje o André está um doce comigo. Tá? Você fala, André, claro que dá uma teimadinha, né? Isso é de criança. Mas hoje eu levei de manhã na pista de skate. Já acordou, me deu um beijo e falou, pai, eu te amo.
Então, a gente pensa assim, começa a imaginar, poxa, né? Como é que a gente tem feito essa relação com o nosso filho? Como a gente tem aprendido essa integridade, essa responsabilidade, essa relação sincera e essa relação de exemplos? Como a gente tem realmente identificado isso aí? É bacana isso aí, é legal. Né? E pensar assim, claro, quando é interesseiro, né? Mas hoje eu vejo assim, qual é o contexto de nós que estamos aqui, se ninguém aqui tem nenhum interesse? Claro que o nosso interesse particular de filho cristão diante de Deus, é a vontade de Deus. Essa teria que ser a nossa plena convicção aqui nessa noite. A vontade de Deus. Né? Eu sou filho, eu quero que faça a vontade de Deus sobre a minha vida. A vontade de Deus sobre a vida do meu irmão, a vontade de Deus sobre a vida do meu amigo. Nós temos as características de alguns pais, e a gente se identifica com algumas delas. Tem o pai que é o pai permissivo, né? Não coloca limite nos comportamentos dos filhos, geralmente permite todas as coisas para que eles possam fazer as coisas sozinhos, sem supervisão. Pede que os seus filhos mudem de comportamento, mas eles acreditam que isso vai acontecer quando o filho for grande. Não, quando o filho estiver grande, é que ele vai mudar de comportamento. Ou seja, é o pai permissivo. É aquele pai que permite todas as coisas. É aquele pai que é o pai que não é, às vezes na linguagem de jovens, é o pai careta, é o pai bacana, é o pai que permissivo. Mas existem alguns perigos e algumas consequências desse pai. Os filhos começam a querer manipular os seus pais, porque eles percebem que está fácil, está tudo sendo permitido, né? Então, Deus, eu ganhei a bicicleta, mas quero uma moto, né? Então, eu quero uma bicicleta, não, quero um carro. Então, é o filho que cresce realmente com um sentimento de insegurança e falta limites. Não tem limite. Pai permite, então eu não tenho limite. E eu falo uma coisa, a gente deixa de vivenciar isso com nossos filhos. Tem dificuldade em distinguir o certo do errado. E tenta manipular as regras. Esses aí são os filhos, que sabem o que é certo, manipula a regra. Não, pai, mas, olha, eu cheguei 10 horas em casa, o limite do seu pai é 11 horas. Né? Você chegou meia-noite. Não, pai, mas... Né? Pais tem que ser aquele pai bacana ali, que fala 10 horas, o filho obediente, que ama o pai, fala, 5 para as 10, estou no portão. Então, o pai permissivo começa a gerar no filho um sentimento de que pode fazer o que é certo e o que é errado. E hoje em dia, como está difícil em distinguir o que é certo do que é errado. Quantas vezes você faz até uma coisa ali, de repente você percebe ali que está errado. Então, é essa diferença. E tem também aqueles pais que são os pais negligentes. O pai que é negligente, o pai que tende a ser frio, distante e não se preocupa muito com os seus filhos. Mantém uma relação por ação, mas não por princípios. Tem uma relação com meu filho, mas não tem princípios. É um pai que negligencia de falar, um pai que negligencia realmente de ser aquele pai, não é duro, ele não toma do controle. É um pai que negligencia tudo. E não consegue ver seus filhos irritados, porque ele se irrita também. E reina no lar a atmosfera do não me amole. O pai aí, que é o pai em negligência, mas ele fala assim, está tudo acontecendo aí, não me amole. Faça o que você tem que fazer. Não, deixa eu quieto. Então existe esse pai, que também existe consequências. A consequência de termos pais assim bacanas, pai negligente, pai tal, nós começamos a identificar em nós, eu identifico em mim, algumas dificuldades que eu tenho hoje. Algumas consequências que eu não fui tratado. E realmente eu identifico isso por como que meu pai me criou e qual foi a criação que ele me deu. E isso hoje eu identifico algumas coisas. E eu só que tenho que aprender a não reportar isso para quem? Para o meu filho.
para os filhos dos meus amigos, para as crianças. Porque é um fato que realmente nós não podemos negligenciar aquilo que nós temos, tem sido colocado na nossa mão. E a consequência dos pais nos filhos? Quais são as consequências? O abandono e a dureza produzem rebelião. Os filhos ficam rebeldes. Meu pai é negligente mesmo, eu também sou assim. Eu vou viver assim, e vou continuar assim. E nós vemos que esse resultado, algo que para nós, como os filhos, falta o quê? Resultados e motivações. Como é bacana você fazer alguma coisa, até mesmo na igreja, eu sempre falo com vocês para incentivarem isso, juntos. Quando a gente faz alguma coisa, ó, valeu, obrigado, que bacana você estar aí, que bacana o pessoal da recepção, que bacana a diaconia, a secretária que trabalha, que bacana todo mundo fazer as coisas, mas o fato é que nós também temos que elogiar, nós temos que ter o que causar uma autoestima. Você aprendeu isso, ou você está aprendendo isso, faça isso, né? Faça diferente. Não seja mais um que a sociedade tem num bolo e você é negligente mesmo e as coisas têm acontecido e tá bom. Não, vamos ser diferentes. E o que acontece com esses filhos dos pais que negligenciam? Esses filhos, eles se apoiam em amigos e companheiros, porque ele não teve relação com o pai, então ele quer, ó, meu amigo está ali, tal, gente boa, tá levando para. Então isso é perigo. Isso é algo que tem feito toda a diferença na nossa vida, no nosso ensinamento. E como que tem que ser um pai? Como você acha que tem que ser um pai? Eu falei de alguns pais aqui. Permissivo, negligente. Vou falar de um agora. Autoritário. O que é o autoritário? O autoritário é aquele que manda e manda. Esse é o pai. Na criação, mais um pouquinho aí atrás, o pai só olhava para o filho na sala, o filho já sabia, meu pai vai me dar um abraço. Né? Era isso? Não. Olhava de olho assim e falava, a hora que a visita sair, a gente conversa. Então o pai autoritário é esse pai que constantemente está olhando para a gente, né? Falando, ó, se sair o negócio vai acontecer mesmo, baixo geral. E ele é preocupado pela submissão e obediência extrema. Meu filho tem que ser assim, tem que obedecer. Se não obedecer, pode ir embora de casa. É um pai sem limite, é um pai que é duro, é um pai que é inflexível. É um pai que ele não tem sensibilidade. Ele quer apenas a obediência e ele não considera a opinião. É o pai autoritário. Você fala, pai, a lâmpada está acesa, vamos economizar. Ele fala, não, tá bom, tá claro. É o pai que não quer conversa. É o pai que o que ele fala, está falado. E nós estamos falando aí nessa noite de investir em relacionamento com o filho. E isso é feito através do quê? De diálogo, de conversa, de choro. Né? Nós vemos também que, muitas vezes, o pai autoritário, ele fracassa no ensino de como ensinar o filho ou escolher e tomar decisões. E não é sensível às tendências e traços de caráter do filho. Porque ele é autoritário. É aquele pai duro, aquele pai que está ali e de repente o filho está tão distante dele, tão longe, e de repente as coisas, ele vê um filho que já não participa mais de um convívio ali, ele vê um filho que não tem mais alegrias entre as mulheres, ele começa a ver o caráter diferenciado, mas talvez tarde demais, porque deixou de realmente de investir e de participar e de parar de ser um pouquinho autoritário. Quem que gostaria desses pais aqui? Permissivos, negligentes, autoritários? Como tem que ser um pai? Como teria que ser a minha pessoa?
ou como você pode olhar até agora como filho em geral, para Deus, como que Deus também nos trata. É o pai com autoridade. Não é um pai permissivo, não é um pai negligente, não é um pai autoritário, mas é um pai com autoridade. Esse pai com autoridade, ele tem regras claras. As coisas acontecem na sua casa de uma forma clara e objetiva. Ele mostra o limite, sempre para os seus filhos. Ele não sai com algo que ele inventou na porta, mas desde quando você está sendo criado, ensinado, você sabe que nessa relação aí tem, se eu passar, a partir da uma, eu vou desagradar meu pai. Então eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sou um bom filho, eu quero a alegria do meu pai, eu não quero uma dor e um sofrimento para o meu pai, mas eu quero realmente entender essa autoridade. A obediência é mais importante do que as relações. Nós vemos que esse pai, ele se sente importante com esse sentido de ser um pai que vive com autoridade, mas ele consiste em ser flexível, disposto a escutar, disposto a ouvir as razões antes de tomar uma decisão. Pai com autoridade, pai cabeça, pai que muitas vezes a gente não quer saber de um pai assim não. Acho que é mais um pai que é permissivo, ou um pai que é meio negligente, ou um pai realmente que é autoritário. Se ele é autoritário, eu sou mais. Mas não queremos respeitar esse pai com autoridade. Um pai que não vai te impor o que você tem que fazer, mas que você vai sentir no coração em querer agradar esse pai. Porque esse é o fato da sua vida. Na música ali, quando a gente contou a história, nós vemos que um filho, ele sempre se preocupou com o pai. Mesmo sendo pobre, mesmo sendo aquele que não teve um bom diploma, mas ele se preocupou que o dia que ele vencesse, ele ia cuidar do seu pai e continuar a relação com o seu pai. Nós temos a opção, muitas vezes, de cuidar dos nossos pais e amá-lo. Igual eu falei, eu não tenho meu pai vivo. Meu pai me deu alguns ensinamentos bons, como alguns de nós, irmãos, já não temos nossos pais. Mas nós temos toda a oportunidade de sermos bons filhos hoje de Deus e mostrar como é importante ter um pai. Como é importante falar, pastor Danilo, chega em casa, liga para o pai, vê como é que está lá, manda um abraço, né, pega no pé. Ô irmão, liga para o seu pai, chegou em casa e tal. Se preocupa, né, em ouvir a voz do pai. Se preocupa em sentir, quando eu ia, meu pai morava em cima, meu pai morava embaixo. Então quando eu descia para a casa de meu pai, a casa dele era limpinha, tudo bem organizado, um homem cuidava sozinho, fazia as coisas quando perdeu minha mãe, fazia comida, ainda levava até para nós lá em cima. Mas interessante que quando eu entrava na casa do meu pai, eu sentia aquele cheiro, que só ele tinha, inconfundível. Um cheiro que é do pai, um cheiro que muitas vezes a gente perde o cheiro do pai. A gente nem sabe, assim, numa fragrância ou no relance, como que foi, o que as coisas que meu pai fazia. Mas quando você começa a vivenciar com o pai, começa a estar presente, começa a participar dele, quando você passa um cheiro assim, você, opa, meu pai está chegando. Nós temos perdido o cheiro de Cristo. Nós temos perdido esse aroma, esse perfume que a Bíblia fala. E a gente perde esse contato com Deus. Perde essa relação de filho. Porque Deus não é um Deus autoritário. Né? Não é um pai autoritário, mas ele é um pai com autoridade. Ele tem toda a autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas ele nos dá realmente a oportunidade de manifestar o amor, compreensão e o afeto físico por nós. E realmente o afeto físico que nós temos que vivenciar hoje na nossa relação. Muitas vezes é mais importante um amigo, uma pessoa estranha, do que o nosso pai, do que aquele que está ao nosso lado.
aquele que a gente realmente passou, vivenciou, né? E nós tivemos essa oportunidade. Mas hoje o nosso desafio é se alegrar pelo aquilo que o nosso pai foi, me alegro pelo meu pai foi, e vários exemplos ele me deu para eu estar aqui na frente. Primeiro foi de honestidade. Mesmo sendo pobre, um pedreiro, foi sempre honesto, né? Iletrado, não sabia mais escrever o nome, mas sempre foi. E outro, o nome dele ele fazia de cor, ele escrevia tudo que ele fazia, escreve aí que eu vou escrever igual. E ele não queria colocar o dedo não, o dedo não, ele ia escrever. Tinha isso nele, era uma pessoa que se esforçava, uma pessoa que... Então, o pai nos ensina muitas coisas, o nosso pai com autoridade, ele nos ensina. Se preocupa com a nossa vida. Ensina os filhos a decisão que deve tomar e escolher. Como é difícil nós... Aí, galera, presta atenção nisso aí, a galerinha mais nova aí, pois nós. Como é difícil, muitas vezes, você ouvir seu pai algo que é bom para você. Às vezes o pai nunca sabe nada, né? O pai não está sabendo que o S4 agora é melhor que o S3 ou S10. O pai não sabe de nada. Mas é o cara que rala, é o cara que se esforça junto com a mãe, é o cara que batalha para que o filho tenha condição. E ele fica feliz por isso. Né? Seria besteira nossa, eu como um pai, não falar que eu fiquei feliz quando o André segurou o tablet. Eu não tinha condição. Falei isso para ele. E a gente ficou ali o ano inteiro pensando e tal. Bom, vamos comprar nossa parcelinha. Então a gente comprou pela internet, no final do ano. Mas não chegou na data também. Não chegou na data. A gente falou, ó, Jesus não falou para ninguém trazer. Jesus vai mandar depois. Tá? Vamos fazer uma oração. Porque eu sabia que o correio estava em greve. Sabia que eu falei, André, vamos fazer uma oração aí. Deus me incomodou aquela semana. Falei, vamos fazer uma oração que vai chegar, que vai estar vindo aí. E a gente fez uma oração. Falou, Jesus, o André está querendo esse tablet, Deus, que possa vir. E no outro dia o carteiro chegou lá e trouxe. Imagine a alegria do menino correndo com aquele negocinho na mão. Deus quer dar várias alegrias a nós como os filhos. Você pode ter certeza que Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. E o fato é que nós temos que ter com autoridade os pais para gerar algumas coisas em nossos filhos, para gerar realmente uma relação de afeto, um alto nível de satisfação de como saber se controlar, né? Entender como eu vou controlar, o que é isso, o que é aquilo, saber entender os limites que foram estabelecidos e tomar decisões positivas. Tudo isso que nós estamos falando é que os pais geram nos filhos. E nós falamos também do que os filhos têm gerado aos seus pais. Nós vemos que os pais são pais que amam os filhos incondicionalmente. Para amar o filho, o pai não impõe condições. Ou impõe? Apesar que o pai aprende a amar depois que nasce, né? A mãe já tem 9 meses ali e tal, caminhando com o filho, né? Aquela caminhada. O pai, quando nasce, que ele vai começar a aprender a amar, que ele vê aquele olhinho, que ele vê o choro, aí já vira um leão também. Então, o fato é, né, que o amor dos pais aos filhos são incondicional. O pai não ama mais ou ama menos porque o filho faz bagunça, né? O pai pode ficar até bravo, mas ele não vai amar mais. Tem que amar mais ainda para mostrar realmente o amor que excede toda a transgressão. O fato é que nós temos que amar sem nada em troca. Os pais. Se preocupar com os filhos. Povo de Deus, nós temos que se preocupar com a geração de hoje. Nós temos que se preocupar com essa geração. Se preocupar com os nossos filhos. Porque os nossos filhos podem ser os líderes da nossa igreja. Como vai ser esses líderes, né? A gente pode parar para pensar. Os filhos nossos vão ser os nossos líderes.
Essa geração de hoje vai à igreja presente. Essa igreja presente é essa igreja agora, aí que nós temos que cuidar dos nossos filhos, deixar correr aqui na igreja, amá-los, abraçá-los, respeitá-los, se preocupar. Nós estávamos muito preocupados que a nossa dificuldade na nossa igreja, os pastores, nós sentamos aí, nos reunimos, a transição da adolescência, essa transição aí que o jovem está lá embaixo, bacana, brincando, se divertindo, ouvindo a palavra de Deus, aí tem um pulinho na vida. Esse pulinho na vida é muito difícil, que é a fase da decisão, é a fase da linguagem, é a fase de você chegar e ganhá-los, em respeitá-los, encaminhá-los junto. E a gente pensou nisso e orou por isso, e a gente pensou, nós pensamos ali, no sentido assim de que nós temos que fazer alguma coisa. A igreja tem que ser essa igreja do agora, de responder, de estar ligado com as coisas que estão acontecendo. E foi o fato que nós convidamos uma irmã, para a glória do Senhor, para trabalhar com essas crianças. E a gente está aí, eu acho que mês que vem, se Deus quiser, a gente vai estar com um trabalho para as crianças, quando os pais estiverem aqui, bacana, os nossos filhos vão estar lá, ouvindo a palavra de Deus, tocando violão, tocando música, dando risada, brincando, no lugar certo, no momento certo. Eu fico muito feliz. Uma irmã que aceitou o pão e glória do Senhor foi a Tati, que vai estar cuidando dessas crianças, já está montando um grupo aí, dos adolescentes, que vai ter um culto para eles. Na hora que a gente estiver aqui, nada diferente, só vão se reunir lá e falar na linguagem deles. Talvez até a minha linguagem, às vezes fica difícil, mas na linguagem tal, e aí, jovem, bacana. Então, na linguagem deles, na linguagem onde alguém vai falar sobre relacionamento e vai mostrar o que é relacionar. Então, tudo isso é uma forma de nós, como pais, como filhos, pensar nos filhos dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Não vamos ser mesquinhos em pensar só no filhinho, não. É em todos. É nos nossos filhos, é na igreja forte, é numa igreja presente, é numa igreja que o jovem tem espaço, né? A gente tem alguns irmãos do Olímpia aí, graças a Deus, nós temos aí alguns jovens que a maioria estão tocando instrumentos, e essas são adolescentes que vão fazer um trabalho lá, né? Que vão estar trabalhando lá com eles, para a glória do Senhor, que estão aí sentados, são as meninas que estão sentadas aí, mas que têm toda a oportunidade de participar, de desenvolver, de crescer. Nós temos que aprender a deixar os nossos filhos crescer. Nós temos que aprender a deixar os nossos filhos desenvolver com amor e com carinho, com realmente saber que eles têm a oportunidade de desenvolver isso hoje. Porque se deixarmos para o amanhã, pode ser igual eu, que não teve a oportunidade de correr atrás de um violão. Eu até tento, pastor Danilo, mas eu acho que hoje vai ser difícil você me ensinar lá, mas estou com vontade de aprender, vai se preparando. Então, a oportunidade é dos filhos aprender, dos filhos desenvolver. Ó, o menino toca bateria, eu vou tocar. O Danilo postou um negócio legal lá ontem, foi ontem, acho que postou, foi hoje, que hoje o irmãozinho não está aí, o Ezequiel. Ontem foi o primeiro dia que ele tocou baixo lá. Foi uma alegria muito grande. Para mim, para o Danilo, que está dando aula. Porque estão desenvolvendo, as crianças estão desenvolvendo, vocês têm a oportunidade de deixar os filhos desenvolverem, mas no lugar certo, na casa de Deus. Então, nós vemos que o filho pródigo tem essa passagem, ele pede tudo que é do pai. Pai, estou aqui na igreja, tá bom, mas eu quero sair fora. Quero conhecer lá fora, quero ir na balada, né? Quero ver como é que tá as coisas, o que está girando aí. Quero não ser mais careta. O pai que não é, que é com a autoridade, fala assim, vai. Você quer ir? Pode ir. Você quer trabalhar hora extra, de hora extra, de hora extra? Você pode ir, né? Você pode distanciar da minha casa, você pode perder o contato comigo. Mas o fato é que nós temos que buscar a ter contato, buscar a estar presente com os pais, buscar a estar ouvindo o que o pai está falando. O André tem algo que nossa, fico doido, a mãe dele também, mais ainda. Quando você está falando que essa geração nossa, ela é ligada na TV, no videogame e escrevendo, tudo junto. E às vezes você está falando, está longe, está distante. Muito distante do fato que está falando, está ouvindo e você está achando até que está ouvindo. E de repente você está vendo que está fazendo algo contrário.
Aí se você pergunta, André, você ouviu o que foi falado? Ah, eu ouvi. E essa relação muitas vezes é igual o filho pródigo aí, tem todo o direito da herança. Mas o fato é que o pai ama incondicionalmente. Que o pai, ó filho, vai. E ele fica ali chorando, vendo o filho se distanciar, vendo o filho com as amizades que não tem agradado, vendo tudo aquilo que está acontecendo, e ele fica ali. Mas ele é um pai que tem um amor incondicional. E esse amor incondicional é algo que mexe com a gente. Porque como é difícil pensar, na João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho por nós, que esse amor incondicional, quando nós estamos fazendo algo errado fora, que nós não olhamos para Deus e nos constrange aquele amor e fala, não, eu quero estar diante do meu Pai. Eu quero sentir o cheiro do meu Pai. Eu quero ter uma relação viva na presença desse Deus comigo. Porque eu tenho perdido as alegrias de saber que eu tenho um Pai. Eu perco as alegrias de saber que o meu pai também fisicamente caminha do meu lado e eu não dou um abraço, eu não dou um beijo, ou eu não faço algo extraordinário e falo, pai, hoje eu parei tudo, eu quero ficar com o Senhor, eu quero dar um abraço, eu quero ouvir suas histórias. Nós perdemos isso. Nós perdemos o amor que Deus tem nos ensinado, que é o amar uns aos outros. Nós temos distanciado e nós não temos amado o nosso Pai, aquele que está ao nosso lado, visto a sua história, e nós não observamos que Ele faz incondicionalmente. Faz sem que eu e você peça alguma coisa, mas Ele faz. Pode ter certeza também que como eu estou aqui, como você está, muitas coisas o seu Pai fez para você, trabalhou ou tem trabalhado, se esforça na vida do dia a dia, para que você tenha uma vida, para que você consiga comer, para que você consiga beber. Tem um fato na música ali que eu me identifiquei também, quando fala, os pais aqui presentes sabem disso, essa relação, como é difícil, mas isso acontece na minha casa, quando tem um arroz lá. Tem um arroz e só tem aquele arroz. E aí você vai comer, a mulher fala assim, ó, fulano e Beltrano não comeu ainda. Aí você vai comer, você ia pôr 5 colheres, você põe 2. Porque você tem seus filhos para comer. E eles vão comer ali, e você sabe disso. Seu pai faz isso, talvez você pense, não, faz. Seu pai faz. Né? Seu pai faz essa atitude. Talvez tem um feijão lá gostoso que ele adora, e aí o filho vem, pai, estou com fome, vou comer isso aí. O pai vai lá, pega uma colherzinha. Eu faço isso. Não porque eu sou melhor, mas porque eu amo meu filho e eu vejo que ele tem que comer, ele tem que crescer. E muitas vezes nós temos que entender que o nosso pai fez isso para a gente muitas vezes. Deixar de comer o melhor para que a gente pudesse comer, para que a gente pudesse caminhar, para que a gente pudesse realmente se entender como filho. O preço foi pago por nós. Esse sentimento, muitas vezes, a gente vê que é presente na vida do cristão e tem que ser na sua vida. Pai, mãe. Quando a gente vai comer e a gente realmente sabe que aquilo ali dá pra gente, mas tem um filhão e a gente come bem menos e o filho sai satisfeito. E às vezes o filho não come e ainda fala, pai, mas não queria não, tal, né? Mas você fez sua parte. Como é bom poder sentir realmente que a gente faz as coisas certas. Sentido assim do amor, realmente de algo incondicional. Então a gente nem para pensar, meu pai sabe o que fez, pode ter certeza que seu pai fez também. Em muitos momentos da vida, onde ele poderia comer um bocado de uma picanha, ele foi lá e falou, não, vou comer uma costela. Né? Porque ele queria ver o filho bem, ele queria ver o filho para frente. E nós também temos uma atitude do pai, que é a última parte que eu vou falar com vocês aí, para encerrar, que são os pais que perdoam os filhos. São os pais que perdoam os filhos. Parte de um princípio que
o Pai nos perdoa, e aí a gente sente essa relação de que o Pai nos perdoa, e nós vemos que como é gostoso sentir o perdão do Pai. O filho pródigo veio sentindo um pior dos lixos, sentindo o filho mais sujo, mais imundo, mas o pai já olhou de longe e falou, é meu filho, esse é meu filho. Deu um abraço, beijou, e antes dele falar qualquer coisa, falou, dá uma túnica, põe um anel no dedo, restitui ele dentro dessa casa, porque ele é meu filho. Nós somos filhos. Amém? Nós somos filhos. Nós temos que realmente investir nesse relacionamento. Pais e filhos. Pais com os filhos. E os filhos com os pais. Nós vemos que o perdão torna cada um de nós livres. Quando a gente está amargurado, quando a gente está com peso, que a gente tem feito alguma coisa que tem desagradado ao Pai, e de repente a gente fala ao Pai, Deus, eu estou aqui, mas quando você sente aquele perdão de Deus no seu coração, você se sente livre. Porque foi o Pai que perdoou o Filho. E aí eu pensei, na minha conclusão, né? O que eu ia fazer? Como que a gente vai realmente reconhecer a nossa vida como pai, como filho? Nada melhor que um único sentimento que eu coloquei aí, que é uma família diante da cruz ou diante de Cristo. Quando a família está diante de Cristo, quando a família está diante do centro que é Jesus, tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós expressamos aqui nessa noite, há um convívio, uma relação bem mais amorosa, bem mais assim, com bem sentimento em sentir a expressão da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos diante da cruz. Porque nós estamos buscando de Deus algo para a nossa vida, para gerar em nosso filho. Eu falei, o nosso filho é o nosso exemplo, é aquilo que nós fazemos. Mas tudo bem, se o seu pai não teve a oportunidade de compreender isso, mas você que está aqui essa noite, você tem. Então, você tem que fazer as coisas contrárias se seu pai tem sido aqueles pais diferentes do pai que é o co-autoritário, mas você tem que ser o filho que já entendeu isso. E não vai fazer algo diferente porque você sabe a sua relação para com o seu pai, como você deve agir. Nós falamos aí de como mudar, né, nossa vida com sabedoria, como buscar essa sabedoria. Realmente essa sabedoria parte de diálogos, de conversa. Eu falei para vocês, fui visitar o meu amigo Joel lá, um homem grandão, vocês conhecem, alguns conhecem aqui, tal. A esposa está ali esperando, Deus de terça-feira está esperando para fazer a cirurgia, é um procedimento normal, mas ele está coadinho no canto ali junto com a esposa. E a gente vê e falou assim, Orson, não vou pegar nada, eu vou ficar com a minha esposa e vou me dedicar aqui a ela. Que bacana. Nós temos que fazer isso sempre. Sempre. O marido dedicar a esposa dedicar ao marido. Né? Essa relação para que realmente os nossos filhos sejam nossos exemplos. Seja muitas vezes o nosso tratar, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto. Eu peço a misericórdia de Deus cada momento, a cada dia, porque nem sempre às vezes é aqueles pais que dão testemunho ou que dão exemplo. Que também estão aprendendo e tem que realmente já mudar e quebrar esse paradigma e abraçar o filhão e bacana, vamos junto aí. Mudar algumas características daquilo que nós estamos fazendo. Porque realmente se o meu pai é legal, vou ser um filho legal. Se meu pai tem sido, como eu sou cristão e eu sou o único de casa, então eu vou fazer diferente, vou amar meu pai, vou ajudar ele. Se ele falar assim, meia-noite, eu estou sempre 10 minutos antes, ele vai falar, esse meu filho, porque se converteu, é uma benção aqui em casa. Hã? Você já não ouviu isso? Então, que Deus nos abençoe. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto.
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você